Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao Evangelho de São Mateus, 81º encontro, Mateus capítulo 24, do versículo de 1 a 14, a vinda do Filho do Homem. Somos nossa leitura. Jesus saiu do templo e ia embora, quando os discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Jesus respondeu: "Vocês estão vendo tudo isso? Eu garanto a vocês, aqui não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído." Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Seus discípulos se aproximaram dele em particular e disseram: "Dize-nos, quando vai acontecer isso? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo?" Jesus respondeu: "Cuidado, para que ninguém engane vocês. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Messias, e enganarão muita gente. Vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerra. Preste atenção e não fiquem assustados, pois essas coisas devem acontecer, mas não ainda é o fim. De fato, uma nação lutará contra outra, um reino contra o outro reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Mas tudo isso é o começo das dores. A coragem do testemunho. Então, os homens vão entregar vocês à tribulação e matá-los. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Vão surgir muitos falsos profetas que enganarão muita gente. A maldade se espalhará tanto que o amor de muitos se resfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E esta boa notícia sobre o reino será anunciada pelo mundo inteiro, como testemunho para todas as nações. Então chegará o fim. Esse é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 1. Jesus saiu do templo e ia embora, quando os discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Todo o discurso de Jesus sobre as 3 parábolas dos capítulos 21 até o capítulo 23, o grande discurso sobre os mestres da lei, dos fariseus, fazem parte desta parte do texto de São Mateus. Jesus entrou no templo, ali permaneceu. Agora Jesus sai do templo e no percurso os discípulos chamam a atenção de Jesus sobre as construções do templo. O templo herodiano, cuja construção durou várias décadas, durou do ano 20 a.C. até o ano 63 depois de Cristo. Era um centro majestoso do judaísmo. Embora o templo havia sido construído por um estrangeiro e do meu Herodes I, Herodes Grande, mas os judeus orgulhavam deste templo. Durante muitos séculos,
Os judeus contentaram com um modesto templo provisório, levantado após o exílio da Babilônia, chamado também Templo de Zorobabel. Este templo centralizava a vida política e a fé do povo judeu. Então, no tempo de Jesus, o grande templo que os discípulos elogiavam não era o templo do pós-exílio da Babilônia, o templo de Zorobabel, mas era o templo, construído por Herodes Magno, o grande templo, embelezado todo por Herodes. Versículo 2. Jesus respondeu: vocês estão vendo tudo isso? Eu garanto a vocês, aqui não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Jesus aqui só afirma que diante da suntuosidade e grandiosidade do templo, não vai ficar pedra sobre pedra, e que tudo será destruído. Ele não diz sobre as circunstâncias, nem o motivo, ou o tempo em que isto irá acontecer, mas ele vê tudo numa visão profética. Sua profecia quer significar o fim do local do culto, da elite sacerdotal, do poder político, religioso e econômico. Aqueles que leem o Evangelho de São Mateus sabem que o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Como vemos narrada a destruição deste templo em Flávio Joséfo, o historiador judeu da época, que escreveu uma obra chamada Guerras Judaicas, livro 6, do parágrafo 249 a 287. Ele narra essa destruição. O templo que os discípulos admiraram será destruído, virá se tornar escombro, como aconteceu com o templo de Salomão, em 586 a.C., que foi destruído por Nabucodonosor, como encontramos no livro das Lamentações, capítulo 2, versículos 6 a 7, capítulo 4, versículo 11. Versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Seus discípulos se aproximaram dele, em particular, e disseram: dize-nos quando vai acontecer isso, e qual será o sinal da sua vinda e do fim do mundo? Os discípulos dirigem a Jesus algumas perguntas sobre a destruição do templo, sobre o tempo em que acontecerá, e como discernir os sinais da vinda de Jesus no fim do mundo. A resposta de Jesus será motivada pelas perguntas dos discípulos. Jesus estava no Monte das Oliveiras, diante de Jerusalém. O sentar é a posição do mestre que ensina. Jesus não irá responder sobre a época e acrescenta mais adiante que ninguém conhece este tempo reservado somente ao Pai. Mateus capítulo 24, versículo 36. Se não será dada nenhuma certeza sobre a época, então não se pode calcular. Jesus irá falar dos sinais que indicam a vinda de Jesus. A vinda de Jesus é a parousia, a vinda gloriosa de Jesus no fim dos tempos. A questão dos sinais do fim do mundo era clássica no judaísmo no tempo de Jesus. 3 temas estão ligados a este fim: a destruição do templo, o fim do mundo e a vinda do Filho do Homem. Jesus vai alertar para a vigilância. É uma atitude de discernimento. O conceito parousia, fim do mundo, está se referindo à segunda vinda do Cristo Jesus. Assim, a parousia do Filho do Homem
e o fim do mundo se coincidem. A vinda de Jesus é a manifestação deste fim. Versículo 4. Jesus respondeu: cuidado, para que ninguém engane vocês. Jesus inicia a resposta às perguntas feitas pelos discípulos através de uma advertência: cuidado, a fim de que ninguém possa enganar os discípulos. Tendo em vista a presença de falsos profetas e messias. O tempo antes do fim mostra que os discípulos estarão vulneráveis. Deve-se, então, focalizar, centrar a vida em Jesus e discernir os fatos. O verbo enganar está ligado à apocalíptica, faz alusão às seduções. Mateus capítulo 24, versículo 5, versículo 11, versículo 24. Sejam diabólicas ou políticas. Apocalipse capítulo 2, versículo 20, capítulo 12, versículo 9, capítulo 13, versículo 14. Ou doutrinas. 1 João capítulo 1, versículo 8, capítulo 2, versículo 26, capítulo 3, versículo 7. Os discípulos devem ficar atentos, focados em Jesus e ter a capacidade para discernir os sinais dos tempos. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Messias, enganarão muita gente. Se no Antigo Testamento existia falsos profetas, Jeremias 23, Ezequiel 13, irá também haver nos últimos dias falsos messias, Atos capítulo 5, versículo 35 e versículo 39, onde o apóstolo João o chamará de anticristos, 1 João capítulo 2, versículo 18. Esses falsos messias irão conduzir muita gente ao erro, enganando pessoas. Muito significa um fenômeno repetido e permanente, revelando um período significativo. Flávio Joséfo, em sua obra Guerras Judaicas, indica alguns falsos messias da época de Jesus. Simão, Guerras Judaicas, capítulo 2, do parágrafo 57 a 59, Atronges, Guerras Judaicas, capítulo 2, parágrafo 60 a 65, Manaém, Guerra Judaica, livro 2, capítulos 433 a 440. E Simão Bar Giora, Guerra Judaica, livro 1, capítulo 4, dos parágrafos 503 a 513, que lutaram contra os romanos, procurando se estabelecer como reis, como Messias. Versículo 5. Vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerra. Preste atenção, não fiquem assustados, pois essas coisas devem acontecer, mas não será ainda o fim. O segundo sinal refere-se a guerras devastadoras. Povos se levantarão uns contra os outros, mas tudo isto não indica ainda o fim. Tácito, historiador romano em sua História, livro 1, capítulo 2, relata um tempo de guerras, com lutas desumanas. Neste período, o relato de Tácito, que ele, quando escreve, houve 3 guerras civis, outras guerras estrangeiras, e ambas ao mesmo tempo. Não se deve interpretar mal o significado das guerras, que não ameaçam o projeto de Deus, não é o fim ainda. A guerra de 66 a 70, com a destruição de Jerusalém, é vista como catástrofe, mas não significa o fim. Lembremos que
Versículo 1 se refere ao templo e à sua construção. Jesus afirma que não ficará pedra sobre pedra. Os discípulos, então, perguntam sobre o que acontecerá quando o templo for destruído. Existe, então, um período entre o templo admirado pelos discípulos e o templo da sua destruição no ano 70 por Tito. Jesus alerta que deste período, que vai do ano 30 ao 70, haverá pessoas dizendo que elas são Messias, será o período de guerras, mas se deve ter segurança de se firmar em Jesus, discernir os falsos Messias, de não ficar assustados com as guerras, pois tudo isso não determina o fim, isto é, a parousia. Versículo 7. De fato, uma nação lutará contra outra e um reino contra outro reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. A terceira característica será fome e terremotos. A fome se refere a várias situações que podem acontecer: tempo ruim, doenças, pestes, má safra, que geraria guerras, extorsões, práticas gananciosas de comércio. Podemos lembrar alguns fatos. Antioquia tem terremotos nos anos 37, 42 e 115 depois de Cristo. E teve fomes no anos 46 a 47 depois de Cristo. Vemos a fome anunciada pelo profeta Ágabo, que falava uma fome global e anunciava aos cristãos de Antioquia para ajudar os cristãos da Judéia. Atos capítulo 11, versículo 27 a 30. Durante o período que vai do momento em que Jesus disse que no templo não ficará pedra sobre pedra, do período de 30 a 70 depois de Cristo, haverá fome e terremotos, mas não é o fim. Versículo 8. Mas tudo isso é o começo das dores. Os acontecimentos relatados não são o fim, mas apontam para o fim. As dores de parto anunciam o novo nascimento. Os sinais são dores, que dão aviso para o novo, a vida que está para chegar. A vida nascerá sem dúvida, mas primeiro, antes de nascer, existem as dores de parto, o começo das dores. Os sinais anunciam o novo nascimento do século futuro. Versículo 9. Então os homens vão entregar vocês à tribulação e matá-los. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. O destino dos discípulos está unido ao nome de Jesus. É por causa de Jesus que os discípulos sofrerão. Por fidelidade a Jesus, eles serão perseguidos. Jesus novamente fala em perseguições. Quando Jesus fala sobre o discipulado, Mateus capítulo 10, versículo 17 e 21, ele diz de modo incisivo. Já havia falado também nas bem-aventuranças, no capítulo 5, dos versículos 10 a 12. Também havia dito que seriam os discípulos açoitados nas sinagogas e até mesmo assassinados. Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35. Os discípulos serão entregues, como irá acontecer com Jesus, e serão levados à morte. A iniciativa é dos homens, mas a tradução é feita aqui, mas não se trata aquilo que se diz no original, que diz, então, entregar-vos-ão à aflição, matar-vos-ão, sereis odiados por todos os pagãos, por causa do meu nome. É a tradução da TEB, tradução ecumênica da Bíblia. O sujeito é oculto, determinado pelo verbo eles. O texto se refere à perseguição dos judeus aos cristãos na Guerra Judaica, do ano 66 a 70. Os cristãos foram convidados para participar da guerra, mas se recusaram.
Na época, eles abandonaram Jerusalém e se estabeleceram na cidade de Pela, na Transjordânia. Também faz referência à perseguição de Nero, com suas atrocidades em Roma, todas feitas contra os cristãos. Ao serem entregues e mortos, os discípulos imitam Jesus, que não só falou, mas em sua própria vida se torna modelo para todo cristão. O mal não poupou Cristo, não vai poupar também os discípulos. Versículo 10. Muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns e outros. O ódio recíproco, que se opõe ao amor recíproco. A tribulação virá não só daqueles que estão fora da igreja, mas até dentro das fileiras da igreja. É pior ter que enfrentar cristãos que se escandalizaram com cristãos que se odeiam uns aos outros. Muitos escandalizarão, isto é, perderão a fé, cairão, surgindo ódio entre os cristãos. Versículo 11. Vão surgir muitos falsos profetas que enganarão muita gente. Vemos a malícia crescer dentro da própria igreja, uma ação destrutiva entre cristãos, enfraquecendo naquele tempo as igrejas. Mas vemos que os escândalos criaram raízes dentro da própria igreja, os falsos profetas, que agem diabolicamente para fragmentar a igreja. Era uma época de bastante turbulência. A igreja tinha profetas que exerciam seu ministério dentro da igreja. A função deles era homilia, onde atualizava a palavra de Deus no contexto da comunidade e previam as dificuldades a serem enfrentadas. Romanos capítulo 12, versículo 28 a 29. Mas também, na época anterior à guerra do ano 70, Flávio Joséfo registrou muitos falsos profetas. Flávio Joséfo é historiador judeu. Esses falsos profetas que enganaram o povo. Guerras Judaicas, livro 6, dos parágrafos 286 a 288. Que eram enganadores, impostores, atribuindo a si dons, inspiração divinas, que vão fomentar revoluções. Guerra Judaica, livro 2, dos parágrafos 258 a 259. Em uma época de turbulência, de conflitos e crise. Se houve falsos profetas no Antigo Testamento, também na igreja do Novo Testamento, na igreja, houve falsos profetas. Versículo 12. A maldade se espalhará tanto que o amor de muitos resfriará. A indiferença acontece quando a força do amor se perde. Isto é um sinal para a igreja, daqueles que vão trair a missão dos discípulos. Essa missão que é uma missão de amor, de compromisso com Jesus. Diante da maldade, das guerras, fome, terremotos, perseguições, apostasias, abandono da fé, o amor vai esfriando, petrificando vidas, esfriando por falta de sensibilidade. Essa realidade será encontrada tanto dentro como fora da igreja. Isso já no primeiro século. Uma igreja que se torna indiferente da maldade, que fecha os olhos àqueles que sofrem, que fica preocupado com ritos e rubricas, perde a dimensão do amor e da caridade gratuita. Versículo 13. Mas quem perseverar até o fim será salvo. A salvação é sempre graça, obra divina. Os perigos avançam, Precisa-se ter perseverança para resistir ao mal. O ser humano deve entregar a vida a Deus em total confiança, sem reservas, neste mundo. A mensagem é que se deve perseverar, mesmo diante de tantas destruições, perseguições, de tantas ameaças e divisões, às vezes até da própria igreja.
deve-se perseverar, ser fiel, mesmo diante, né, de tantas tribulações. O fim é a chegada de Jesus, que vem na glória para julgar vivos e mortos. Versículo 14. E esta boa notícia, evangelho sobre o reino de Deus, será anunciada pelo mundo inteiro, como um testemunho para todas as nações. Então chegará o fim, isto é, o telos. A pregação do evangelho às nações, ao mundo inteiro, é apresentada como razão do cumprimento da história, meta final. O fim é o fim da economia da salvação, a instauração final do reino de Deus. A missão da Igreja é continuar sua atividade missionária, anunciadora do Evangelho, da soberania de Deus na história e da realização de tudo aquilo que Jesus realizou por nós, na história de salvação e redenção. O trabalho dos discípulos, de anunciadores da Boa Nova, é que antecipa o fim. O testemunho é a garantia da verdade, o anúncio do reino dos céus. Deus é Senhor da criação, do início, Senhor da história e Senhor do fim da história. Ele é o realizador da salvação, realizada por meio de seu Filho, Deus e Salvador, como nos diz Tito, capítulo 2, versículo 13. Esse é o nosso grande comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.